do verso 1 ao verso 7. Vamos fazer essa leitura. Levítico, capítulo 6. Abrindo hoje o 6º capítulo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que esse lhe deu em depósito, ou em penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, negar como falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que os homens costumam pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo que sobre jurou falsamente, e restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, aquela a quem pertence não dará no dia da sua oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará no rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua palavra, para a oferta pela culpa, para louar ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpado. Irmãos queridos, nosso objetivo nessa noite é estar abordando o sacrifício pelos pecados voluntários e pensar em algo intrínseco à natureza humana. Por que existe um prazer em praticar o estelionato? Por que existe esse prazer no coração do homem em fraudar, ou em roubar, ou prejudicar o seu próximo? Esse é o nosso assunto de hoje. A gente vai mexer um pouquinho com isso hoje, porque está aqui gravado na lei. Mas antes eu peço a você que ore por você. Deus sabe como você chegou aqui nessa noite, como está seu coração, como a palavra pode responder aos anseios. Eu sei que agora vai vir à sua mente algumas dores que você já sofreu, de pessoas que dilapidaram todo o seu patrimônio, pessoas que te extorquiram, ou quem sabe você também causou isso. Mas eu peço que você ore a Deus. Deus, fale comigo, preste atenção. Eu preciso ouvir o recado da tua palavra. Você pode orar um pouquinho, silenciosamente, dizendo: Senhor, preciso tanto de a tua oração. Preciso tanto me alimentar da tua palavra. Eterno, soberano Deus, nós estamos diante da tua palavra, nós estamos diante do texto santo. Suplicamos a Ti, Senhor Deus, nesse instante, que o Teu livro possa nos iluminar, Senhor. Que nós possamos ver algo diferenciado nessa noite. E possamos, ó Deus, ver um detalhe, um pequeno detalhe, que vai colocar fogo em nossos corações. Possamos nessa noite, Senhor Deus, perceber que a Tua palavra é boca, o Teu livro é santo, e que toda a inspiração do livro sagrado, Senhor, traz para as nossas almas, para as nossas vidas, um conforto, um alento, uma exortação.
Ó Pai Celeste, ilumina cada pessoa que está aqui. Me ilumine como instrumento para transmitir o teu recado. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome, na glória. Não a nós, Senhor, mas a tua palavra revelada, especial para todos nós. E que possamos sentir prazer em mudar a nossa forma de ver, de pensar, de entender, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja tão linda, pelas famílias que estão chegando, pelos irmãos presentes. Ó Deus, que hoje possa ser realmente uma noite muito especial para todos nós, histórica da vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, eu sei que um dia você vai cair num golpe virtual. Se você ainda nunca caiu num golpe virtual, que é muito difícil, eu sei que um dia você vai cair num golpe virtual. Volta e meia, a cada minuto, as pessoas estão caindo em golpes e mais golpes aí, hoje apresentado pela internet. Os golpes virtuais são os mais esdrúxulos que existem. Esquemas absurdos que exploram a crueldade extrema. Golpe como a mão fantasma, que o golpista liga fingindo ser do banco e diz para você, para que você possa agora repassar um Pix urgente, porque uma pessoa está mexendo lá na sua conta e você precisa acessar aquele link. Ou quem é que nunca ouviu do outro lado uma voz dizendo: ó, a senhora é a fulana de tal, eu estou com o seu filho está sequestrado, seu filho vai morrer agora, se você não passar um valor para mim agora, nós vamos dar um fim no seu filho. Quem é que nunca ouviu isso? O golpe do Pix urgente, o amigo, um familiar em emergência, suplicando por áudio falsos, clonados, ridicularizando o desespero das pessoas. Ou até mesmo, eu lembro que o ano passado, nós sofremos isso aqui coletivamente. Um irmão nosso teve seu telefone clonado, de repente, algumas pessoas caíram no golpe, achando, até de boa fé, que de fato era aquele irmão que estava, e aí alguém foi lesado. Você lembra do último golpe que você caiu? Eu caí esse ano no golpe da construtora aqui da igreja, da empresa de concreto. Site clonado. Caminhão de concreto nunca existiu na vida, mas o valor daquele caminhão alguém recebeu e nunca mais, nem a polícia, nem o reverendo André, nunca mais encontrou aquele dinheiro. Por que existe? Por que existe um prazer em estar defraudando, em estar prejudicando, em estar roubando o semelhante? Exemplos notáveis como golpes de boletos falsos e tantos outros, de concursos que o governo lança e você vai depositando dinheiro. Você quer fazer aquela prova, então você vai lá, deposita um dinheiro e não existe nenhum concurso. Por que isso, gente? Por que nós lidamos dia a dia com essas situações? Olhar para esse texto, do capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 7, começamos a perguntar por que Deus está orientando aquele povo a respeito dos golpes, das extorsões. As orientações de Levítico 6, de 1 até o capítulo 7, 21, são suprimentos aos que parecem, do capítulo 1 ao 5, já lemos, já estudamos, onde os primeiros 5 capítulos informam ao leigo israelita sobre o tipo de sacrifício que seria necessário para cada ocasião ao ir à tenda, ao ir à igreja, à tenda santuária.
Portanto, o leigo precisa saber o que deve oferecer como holocausto, ou como a oferta, qual é a oferta de culpa. Levítico capítulo 6 é um capítulo fabuloso, porque vai trazer adicionais, subsídios. Concentra-se no papel do sacerdote e nos sacrifícios. Os sacerdotes precisam de detalhes adicionais quanto à conduta dentro do santuário, a proteção de santidade a Deus, e assim quanto aos privilégios associados a esse ofício. Bem-vindo ao capítulo de número 6. Eu não sei o que você vai aprender dentro da luz do capítulo de número 6, mas o meu desejo é que esse capítulo possa ser um divisor de águas para nós. Moisés continua recebendo revelações. Há uma intimidade grande. Moisés está conversando com Deus agora dentro daquela tenda. E Deus agora está falando com Moisés a respeito das ofertas pelas culpas ou por culpas. Ela agora é tratada em relações às ofensas contra um irmão que resulta em um dano material. Quando eu causo lesão ao meu irmão, quando eu prejudico meu irmão, o que eu faço? Semana passada, nós trabalhamos o finalzinho aí, só para você olhar, versículo 14 ao versículo de número 19, dê uma olhadinha na sua Bíblia. O que nós vimos no sermão passado? A pergunta de tese, de reflexão foi: hoje, não há dúvida do que o pecado por ignorância é pecado de culpa diante do Senhor. Você que está vindo aqui pela primeira vez, me ouvindo pela primeira vez, a gente tem trabalhado muitos temas. Entre esses temas, vimos que a ignorância é um atentado contra Deus, e não há justificação nenhuma daquele que é ignorante, na essência da palavra, entre aspas, ignora, desconhece, não conhece, dizer que não seja culpado. Diante de Deus, até o desconhecer é uma culpa. Não há ninguém que possa justificar que não tenha culpa. Isso nós tratamos no contexto que está aí acima. O pecado de ignorância, nós vimos, gera culpa. Mas gera culpa contra quem? Contra o próximo, que nós vamos continuar conversando. Contra a própria avaliação e a consciência daquele que tal pecado comete. Porque todos nós, termina a nossa análise do capítulo, do texto, do passado, todos nós estamos diante de Deus. Todos nós estamos diante de Deus. Então não há justificativa de você afirmar: eu não sabia, eu desconhecia, eu não tenho culpa. Nós temos aprendido sobre isso, que nós temos culpa. A culpa é minha. Eu não posso justificar outros. O culpado sou eu. O culpado sou eu. Eu sou chato. Eu sou difícil de ser entendido. Às vezes eu sou mimimi. Às vezes eu estou descontente. O culpado não é o feijão que queimou. O culpado não é sua esposa. O culpado é você mesmo. Quando a gente começa a reconhecer isso, alguma coisa, a chave vai virando na nossa cabeça. Mas hoje eu quero rapidamente trazer um tema. Quero que você olhe o verso 2. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou imperou, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo. Meu tema nessa noite, à luz desse capítulo, é abusos explícitos contra o próximo. E eu quero começar a trazer à nossa memória não um ímpio, não quem está fora do arraial, não quem não conhece o caminho do Senhor,
Mas eu quero começar a conversar com você que conhece a palavra, que é um cristão, que já frequentou uma igreja ou que está frequentando uma igreja, porque nós temos conceitos claros a respeito de ética, de bons comportamentos, a respeito de vida espiritual no altar, a respeito de como amar a Deus e o próximo como lei. Esses abusos são explícitos no nosso interrelacionamento, entre os irmãos que frequentam a igreja, entre aqueles que vão participar da ceia, que metem a mão, comem o pão, bebem o vinho, que diz ser cristão, que diz ser crente, que diz ser renovado, lavado, redimido, curado, santo, salvo. Erros no nosso interrelacionamento, erro de relacionamento entre marido e esposa, entre marido, esposa e filhos, na sua casa, na igreja, aonde você está como santo e servo de Deus. Erros que nós cometemos, que nós não choramos e deixamos no altar, que nós não sacrificamos ao nosso Senhor, que são abusos. E na atualidade, meu amado, abusos agora tem vários conceitos. Abusos não é só o ato em si, mas abuso pode ser um abuso intelectual. Abuso pode ser um bullying que você vai fazendo com aquela pessoa. Você tanto vai chamar aquela pessoa de tampinha, que uma hora ele vai ficar irritado com você, de você chamar de tampinha, de bujão de gás, de bolo fofo. Abuso é aquilo que às vezes se comete com casais entre quatro paredes. Seu isso, seu aquilo. Falta de respeito. Abuso emocional, psicológico, espiritual, extorsão nesses níveis. Abuso explícito contra o meu irmão. Nós precisamos pensar sobre isso, queridos. Porque no verso 2 ao verso 3, veja aí no texto, esses abusos contra o próximo privam o irmão. Abusos explícitos contra o próximo, em primeiro lugar, a deprivação. Cárcere privado, cárcere mental. Quantas pessoas estão presas a um trauma da alma, a uma ferida? Estão presos. Sua mente não está legal, seu sentimento não está legal. Como eu posso praticar isso entre os meus irmãos em Cristo? E está fora também eu não posso fazer isso, porque Deus não permite isso. Verso 2, irmãos. Pegaram o seu próximo, que este lhe deu depósito ou penhor, se refere a deixar um depósito com alguém que se supõe ser confiável para guardá-lo em segurança. Você precisa lembrar que Israel, do exército, do deserto, do Velho Testamento, Israel, não tinha nada similar aos bancos e cofres que nós temos hoje. Não havia lá em Israel a Caixa Econômica Federal, onde você vai e faz um penhor, onde você deixa lá uma joia, um relógio, algo de valor. O relacionamento agora era entre irmãos. Olha, eu vou deixar esse relógio, você me empresta aí X valores, guarde esse relógio, eu vou pegar esse relógio e vou te restituir. Mas você então, o que você vai fazer na sua responsabilidade de penhora? Você vai vender aquele relógio, vai passar para terceiro. E daqui a alguns dias você vai chegar lá, sou Jacó, eu vim pegar o meu relógio, está aqui o seu dinheiro, e ele vai olhar para você, não existe mais relógio. Como é que você se sentiria? A questão trata de uma quantidade onde há relação monetária entre pessoas. Há uma máxima que nós brasileiros conhecemos: negócios
Amizade é amizade, negócios à parte. Não se mistura compromisso. Irmãos queridos, eu lembro que nós estávamos restaurando a igreja de Valença, uma igreja neogótica, uma igreja que tem mais de 100 anos no estado do Rio de Janeiro. E quando o presbítero responsável pela obra da igreja contratou alguns filhos de crentes daquela igreja, ele se arrependeu de ter contratado crente, porque foram os piores trabalhadores. Ele vinha falar comigo: pastor, eu não aguento fulano de tal, filho de fulano de tal, não trabalha, não chega na hora, e acha porque a mãe é crente da igreja há muito tempo, ele pode chegar e não cumprir os deveres, pode extorquir o patrão. E eu disse para ele: manda embora e deixa comigo. Isso não é papel de crente. Crente hoje, irmãos, quando alguém toma conhecimento que é um crente, não consegue emprego, não consegue crédito, não consegue. Por quê? Porque está numa roda de extorsão e de prejuízo, e isso causa vergonha. Os empresários sabem disso. Os empresários têm medo de contratar crentes, porque sabem que vai ter desgaste. A pessoa não vai trabalhar direito. Será por quê? Aí, meu irmão, e se for da igreja, da mesma igreja, vai querer exigir algo que ele não pode. Que ele não pode. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes e ver se não meteu a mão nos bens daquele próximo. Quando os valores são confiados em boa fé, fica responsável por aquilo que foi perdido ou roubado. O termo aqui é duro: roubo, não é nem furto, roubo. É um termo comum para furto, em alguns casos, ou se tiver usado de extorsão. É uma expressão similar a Levítico 19, 13, quando diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, não ficarás contigo até pela manhã. Assim como existem maus funcionários, existem os péssimos patrões. Péssimos patrões. Patrões que exploram, dominam, saqueiam, roubam os seus jornaleiros. É uma mão única. Trabalhador, patrão. O texto nos ensina. Descreve como deve proceder de não a paga do trabalhador, ou a paga do trabalhador. E Deuteronômio, quando nós passamos aqui, irmãos, alguns anos atrás, no capítulo 24, 15, 16, nós vimos que todo trabalhador é digno do seu salário e ele precisa receber a sua diária. O que desmotiva um trabalhador não receber? Você trabalha, espera, e nunca chega no seu ordenado. A Bíblia ensina que nós deveríamos receber por dia. Aí você entra na questão de CLT, justiça, tantas outras coisas, mas o método bíblico é: trabalhou, recebeu. Não trabalhou, não recebeu. Não tem nada a ver com isso. Você não trabalhou, você não veio. É isso que a gente aprende com a palavra. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, porque tudo está em Cristo, como é que Jesus, ele trabalhou esse conceito? Na maioria dos casos, os trabalhadores diários, que totalizavam um número razoável na sociedade, viviam consumidos de tudo o que ganhavam. E as suas necessidades básicas eram daquele dia. Por isso que o texto diz: não se preocupe com amanhã, preocupe com hoje. Trabalha pelo hoje, pela comida de hoje, pela sua necessidade de hoje. O amanhã pertence a Deus. Jesus se referiu a isso quando ele ensinou aos seus discípulos a orar. E essa oração você faz sempre. Você lembra quando você ora a oração do Pai Nosso?
Você diz assim: o pão nosso de cada dia é amanhã? É de ontem? É de agora. Dai-nos hoje. É hoje. A definição de um rico era de alguém que sabia de onde provia a sua próxima refeição. Umas frases de impacto. Você sabe de onde provém o seu sustento? Vem do Senhor. Você pode pensar muitas coisas aí agora, mas o seu sustento, meu sustento, vem do Senhor. Então, portanto, o Senhor supre as nossas necessidades do presente, de hoje. Verso 3. Ou que tendo achado o perdido, ou negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Agora ele foi tudo geral. Aquela máxima que aprendemos, é interessante que parece que o Zion já nasceu sabendo, aquela máxima: achado não é roubado. Achado não é roubado. Parece que todo mundo... Você lembra quando você aprendeu isso? Como foi que você aprendeu essa coisa difícil? E que a gente esfrega a mão assim, poxa Deus, às vezes a pessoa até ora. Eu falava hoje aqui de manhã cedo, à luz do Salmo 59, às vezes as pessoas ficam falando: nossa, Deus foi tão bom, Deus me deu uma carteira recheada de dinheiro. Essa pessoa que perdeu agora, é infeliz, azar dela, sorte meu. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Está certo isso? Por que as crianças, os adolescentes, os jovens aprendem isso? Quem é que ensina isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês: isso não é coisa de Deus. Isso não vem da palavra. Não é algo que nós devemos fazer. Tendo achado algo perdido, negar ao verdadeiro dono e não devolver, é crime. Isso está no Código Penal. Quando eu estudei direito, eu vi isso lá encravado no direito. Só que ninguém faz. E sinceramente, não sei se a doutora Alessa já viu, mas sinceramente eu nunca vi gente ser presa porque não devolveu algo que era obrigação dele. Mas é crime. É obrigação de você encontrar algo, não colocar no bolso, mas restituir. Levar aonde de fato de direito você deve levar. Ah, mas pastor, se for levar na delegacia, lá tem policiais corruptos. Tem. É possível que ele mete a mão naquilo lá. Ah, se entregar nos correios, tem gente desonesta? Tem. Mas você está fazendo o quê? Só morte. Não está extorquindo ninguém. E isso agrada a quem? Você já imaginou, irmãos? Um trabalhador que trabalha 30 dias e perde o seu ordenado, o seu aluguel, as suas provisões. A gente vê sempre isso por aí na televisão, nos jornais. O que era para ser certo, deixa de ser certo. Chama a atenção quando alguém procura devolver. E é tão bom quando a gente perde alguma coisa e alguém vem. Já aconteceu isso com você? Você perdeu alguma coisa e a pessoa te devolver aquilo ali? É coisa maravilhosa isso. Aí você fala assim: ainda existe gente honesta. Dá essa sensação. Agora, imagine nós numa igreja, numa comunidade, em que você conhece o irmão lá, o irmão B, está falando ali da tenda, do relacionamento entre aqueles irmãos, e você coloca aquilo no bolso. O verso 3 trata do sacrifício. Depois de fazer tudo isso, aí tem falso juramento e outras coisas mais. É preciso que cada um desses atos, claro, obviamente intencional, algo intencional, não é algo aleatório, você sabe o que você está fazendo, haja uma conduta de sacrifício. E outra coisa,
A conduta imprópria contra a tenda santuário deve acompanhar a restituição do dano. Você vai devolver aquela carteira intacta com tudo que está ali e mais, vai doar para aquela pessoa que perdeu 20% de tudo que estava naquela carteira. Nós estamos vendo isso, que tem que doer o bolso. Tem que ser pedagógico. Já vimos no sermão passado o pecado de sacrilégio, que é contra os utensílios da igreja. Já estudamos isso. Se eu danificar algo da casa do Senhor, eu tenho que restituir melhor do que aquilo que estava, 20% a mais. Agora, o texto santo está falando, você prejudicou o irmão em Cristo, você vai ter que restituir aquilo que o irmão tinha e vai ter que doar mais 20%. Da próxima vez que aquela pessoa achasse alguma coisa, tudo que ele colocaria no corpo. Mas eu estou aqui perguntando por quê? Que Deus está trabalhando isso com o povo no deserto, numa tenda. Um povo que ainda nem entrou nas suas cidades, nem tem a sua pátria. Por que será, irmãos? Porque Deus conhece o coração dele. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Bora para o segundo ponto. O sistema abusos explícitos contra o próximo. Em segundo lugar, de roubo ou extorsão. Palavra dura que o direito trata, a justiça trata, mas que Deus está tratando com Moisés a respeito do relacionamento entre irmãos. A gente sabe, irmãos, à luz do verso 4, verso 5, que restituir aquilo que se roubou ou se extorquiu, reiteraria aqui a característica mais singular da oferta pela culpa. A restituição dos danos causados com o adicional de 20%, em Levítico 6, verso 6, e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, trará ao sacerdote. Sacrifício e derramamento de sangue teria que ter, porque é pecado de culpa. Pastor, mas eu encontrei algo, eu achei algo, que culpa eu tenho? A pessoa no mínimo foi descuidar. Você tem culpa sim. Se você não devolver, você é culpado. Tem que devolver, tem que sacrificar, tem que trazer à igreja a presença daquele irmão, fazer aquele culto ao Senhor. O termo aqui para restituição é traduzido como culpa da NVI. A mesma palavra utilizada para oferta de culpa em outros lugares, e por culpa, raçã trará o sacerdote. E em outras versões da palavra pode ser traduzida como compensação. Eu tenho culpa, então eu vou compensar. Eu acho que muitos relacionamentos de amizade, de irmandades, iriam durar para o resto da vida se a gente fizesse isso que Deus está fazendo. No mínimo aquela pessoa ia falar, não precisa me dar mais não. Você está restituindo aquilo que eu tinha. Mas aí a pessoa falaria assim, não, eu aprendi na palavra de Deus que eu tenho que dar o melhor. Porque eu tenho que agradar a Deus. Eu agrado a Deus. Sabe, meus amados irmãos, não é nenhum exagero denominar a oferta pela culpa de penalidade ou oferta de compensação. Terceiro e último lugar, usos explícitos de pecados voluntários. Agora, os dois últimos versículos que você tem aí, e por sua oferta pela culpa, verso 6, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trará-lo ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela, diante do Senhor, será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpa, oferta de culpa. Vimos que o pecado não intencional é retratado. Quando você começa a ler Levítico 4, 2, 13, 22, 27, 5, 15, 18, você tem aqui um contexto, fala aos filhos de Israel, dizendo que quando alguém pecar por ignorância,
Uma coisa é pecado de ignorância que gera culpa. Outra coisa é pecado por intencionalidade. Quando eu peco contra você, eu sou intencional. Eu quis fazer. Então a gente está vendo uma escadinha agravante. Estou aqui, roubei. O que mais que a gente pode falar aqui? Falei falso testemunho. Prejudiquei você. Meu pecado é intencional, eu quis. Desculpe, mas quando você agiu dessa forma, você quis fazer isso. Até mesmo achando que foi uma coisa, como a gente viu aqui, que estava acreditando. Em Levítico, os pecados cometidos por ignorância são expiados mediante as ofertas pelos pecados e pela culpa. O advérbio ignorância consiste em um substantivo como uma preposição no hebraico que geralmente forma um advérbio da seguinte forma: um erro ou em erro por engano, involuntário. A expressão, o texto de Levítico 4, ajuda a Alex explicar o seu sentido, a lei explicar o seu sentido. E o pecado, que não é por ignorância, é intencional. Essa é a nossa questão desta noite. E isso fornece uma perspectiva enorme para entender o pecado intencional. Não é razoável, porém, ter em vista a qualidade da natureza humana, ao deduzir haver ali ingratidão, haver naquele coração vontade de prejudicar, na análise da palavra usada para pecado ostensivo. Quando nós paramos, irmãos, para verificar todos esses textos, presumidamente, Deus admoesta os israelitas para que eles pudessem ter um bom relacionamento. Tudo isso vai trabalhar o quê? O respeito, o amor, cuidado uns pelos outros. A Bíblia nos diz: amai uns. Como é que eu posso defraudar alguém que vai para o céu, que é meu irmão? Como é que eu posso fazer isso com um ímpio? Se a Bíblia diz que eu devo amar também os meus inimigos. Hebreus capítulo 10, verso 28, soa muito similar a esta alusão a esse evento particular. Hebreus 10, verso 28 e 29. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. Assim, hebreus foram advertidos que houve desconsideração quanto à provisão de perdão, que o Senhor provê de forma graciosa, generosa. Eles não poderão escapar do julgamento como aqueles que estavam debaixo de uma economia no Velho Testamento. Hebreus 6, 4 a 6. De quanto mais severo o castigo julgasse, pois sereis considerado digno daquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito de graça. Resumidamente, em síntese, o pecado de desprezo ou intenção é um pecado que despreza com aversão os meios sancionados para o perdão e a restauração. Eu preciso restaurar, sacrificar, mas eu preciso, enquanto isso, observar as regras prescritas do santuário, tais como o pecado por ignorância. Irmãos, a confissão de fé de Westminster, no capítulo de número 11, da justificação, no inciso 5, diz: poderão, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus, e pecar, e ficar privados da luz de sua graça, até que humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e removam a sua fé no seu arrependimento. Eu preciso ter isso no meu coração. Eu preciso confessar a Deus os meus pecados. Eu preciso restituir aqueles que eu prejudiquei.
supliquei, como o Salmo 32, verso 5, confessei-te os meus pecados e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Em Mateus 26, 75, então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que havia dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Em 1 Coríntios 11, 30, 32, eis a razão, e é texto de ceia, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para sermos condenados pelo mundo. Por que, irmãos, hoje? Por que, irmãos, hoje? Os crentes estão numa posição tão triste. São caloteiros, não são bons trabalhadores, não servem direito. Por que será, irmãos? São preguiçosos. Dói eu falar isso para o meu público, mas eu falo com muito jeitinho, porque Deus está falando lá no deserto, lá na tenda, ensinando pedagogicamente aquele povo lá, para que hoje a gente pudesse ser um povo diferenciado, santo. Eu quero concluir essa palavra, eu preciso concluir essa palavra. Porque existe o prazer em praticar estelionato. Por quê? Eu espero que do seu coração isso seja removido hoje. Ter vantagem, prejudicar, lesar, fraudar ou roubar, como diz o texto. Por quê? Porque os abusos são explícitos. Os abusos são explícitos. E às vezes abusos psicológicos, abusos físicos, abusos intelectuais. Tudo é abuso. A gente precisa pensar sobre isso. Abusos financeiros, econômicos. Isso priva seu irmão, em primeiro lugar. Isso rouba, extorque. E isso é pecado intencional. Não é de Deus. Não faz parte do povo de Deus. Eu quero trazer para você 3 princípios à luz desse texto. Os evangelhos afirmam que a salvação é pela misericórdia de Deus. Quem salva é Deus. E é conhecida e aceita como dádiva da graça pela ação do Espírito Santo. Conforme o tema de Efésios 2, 4, de 8 a 9, que destaca a iniciativa divina em vivificar os mortos em pecados, por grande amor e misericórdia. Em Levítico 6, de 1 a 7, sobre o tema abuso explícito contra o próximo, ilustra princípios fundamentais que ecoam nessa graça restauradora, mostrando que o pecado, como a fraude, o roubo, a mentira, sobre bens perdidos, os falsos juramentos, demandam não só o reconhecimento da culpa, mas a reparação ativa para a restauração relacional e divina. Restauração ativa e relacional. Irmão, eu sou um com você. Eu te amo. Nós vamos para os céus. Nós vamos morar no mesmo lugar. Nós vamos ter a vida eterna. Pega essa visão. Então eu preciso aprender a relacionar com você aqui agora. Deus está preocupado com isso. Porque o primeiro princípio é: reconheça que tu és culpado. O reconhecimento da culpa. Todo abuso contra o próximo, ou retenção indevida, ou engano, é primeiramente um delito contra Deus. É contra Deus. Exigindo que o ofensor perceba a sua culpa dentro do coração. Não é só externo, tem que ser aqui, interiormente. Isso procede de qualquer ação externa, de restituição externa que você vai fazer, enfatizando a convicção espiritual, com base
para o arrependimento autêntico, similar, a ação do Espírito que ilumina o coração, para que a graça seja efetiva. Então, primeiro, reconheça a sua culpa. Segundo, restitui integral. Tem que doer no bolso. Senão você não vai aprender. Integral. Mas eu não posso ficar nem com 10%. Né? Puxa vida, aquele dinheiro ia ajudar tanto. Não entendo. Não entendo. Devolva. Restituição integral. O culpado deve restituir o dano integralmente, acrescido de um pouco mais, 20%. Resolvendo primeiro a questão humana entre o sacrifício de Deus, e essa reparação neutraliza mágoas, previne escaladas, refletindo a misericórdia divina que restaura relações sem merecimento humano. Terceiro e último princípio: perdão condicionado. Perdão condicionado à reparação. Aceitação da oferta pelo sacerdote, Levítico 6, 7. Garante o perdão divino somente após reparar o próximo. Eu não vou sacrificar antes, eu tenho que reparar. E aí sua cabeça vai conectando vários assuntos. Se está em pecado, se está em crise, deixa sua oferta no altar, vai primeiro, procura aquele irmão, consagre lá, aceite lá, com acertas o Senhor, depois vem e adore. Não é primeiro oferta, não. Primeiro é restituição. Aceitação da oferta do sacerdote garante perdão divino somente após a reparação no próximo. Ilustração de que graça opera através de atos concretos de justiça. Se eu tenho alguma coisa contra você, eu tenho que ir a você. Eu tenho liberdade para conversar com você, pedir perdão, acertar. Depois vim adorar, sacrificar. Esse perdão perdura no Novo Testamento, como o próprio Senhor do Sermão da Montanha tratou em Mateus 5, 23 e 24, onde a reconciliação precede a adoração. Eu quero terminar trazendo à sua memória um dos textos que a gente mais gosta dos Evangelhos. O que está escrito em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10? Você sabe de cor? Abre não, sabe de cor? Exercita a mente aí. Se você pensou em Zaqueu, você acertou. Se a todo tempo você estava pensando no publicano, homem rico, que era odiado pelo povo de Deus, chamado Zaqueu, um baixinho que subiu numa árvore, e quando Jesus passou, disse: Zaqueu, desce depressa. Eu não sei como é que é descer depressa de uma árvore, mas eu penso que é pular de uma árvore. Ele nem desceu, ele pulou daquele galho. Porque quando ele ouviu que Jesus disse para ele: eu vou para a sua casa, ele deve ter pensado: não tenho uma carne, não tenho uma comida gostosa na minha casa está desarrumada. Logo hoje, se o mestre vai na minha casa, se você fosse o Zaqueu, o que você ia pensar? E agora? O que eu vou fazer lá em casa? Zaqueu não pensou nada disso. Ele levou o mestre para a sua casa. O que aconteceu com ele? O mestre não abriu a boca para nada em relação à restituição. Por que Zaqueu? Ele disse que devolveria tudo, que ficaria pobre. Será que ele entendeu esse Velho Testamento? Será que Jesus tocou nessa ferida? Ou não foi preciso só pelo olhar pacífico de Jesus? Doce de Jesus. Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. Feche os seus olhos. Pense nas pessoas que você já prejudicou. Juros compostos, excessivos. A gente tem muitas maneiras de extorquir hoje, viu, gente?
tigrinho. Muita gente perdendo dinheiro no tigrinho. Crente joga. Oh, tem muita gente jogando por aí. Por causa dessas coisas. Pensa naquelas pessoas que te extorquiram também. E você ficou com raiva depois. Meu Deus, como eu penei na mão dessa pessoa. Golpes digitais toda hora por aí. Toda hora por aí. Ora a Deus, Senhor, me livre dessas pessoas. Senhor, eu preciso entender como me posicionar diante de um mundo decaído, de um mundo corrompido pelo pecado. Senhor, eu posso te agradar. Tu és santo, santo, santo. Senhor, ensina-nos com a tua palavra, somente com a tua palavra. E se a gente tiver que restituir alguma coisa, nos dê meios e recursos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido,